Bem-vindos ao canal para gostar de história. E o nosso tema de hoje é a Idade Média Europeia. A Idade Média começou em 476, quando os povos germânicos invadem o Império Romano do Ocidente. Vários reinos germânicos se estabeleceram nessa região. O mais poderoso deles foi o Reino Franco, e o rei de mais destaque foi o rei Clovis. Clovis fez uma aliança com a Igreja Católica, o que favoreceu a expansão de seu reino. Ele também convertia ao cristianismo os povos conquistados, o que favorecia a Igreja. Clovis seguia uma tradição germânica, que era a doação de terras para chefes militares, e ele também doava terras para a Igreja Católica. Depois da morte de Clovis, o reino ficou dividido entre os herdeiros, o que enfraqueceu o trono. Então o governo passa a ser exercido pelos majordomos, os mordomos do palácio. O majordomo de maior destaque foi Carlos Martel, que deteve o avanço dos árabes na Europa em 751. Seu filho Pepino Breve afastou o rei e, com o apoio da igreja, foi coroado e fundou a dinastia carolíngia. O maior rei dessa dinastia foi Carlos Magno, que conquistou vários reinos e foi coroado imperador pelo Papa no ano de 800. Carlos Magno também dividiu o império entre marcas, condados e ducados, dando origem à nobreza feudal. Com a morte de Carlos Magno, seu filho Luís assume o trono. No seu reinado, os nobres passam a ter mais influência. Com a morte de Luís, o reino é dividido, o que o torna enfraquecido, e a partir do século X, a Europa é invadida pelos magiares e vikings. Com as invasões, o comércio é dificultado e a população vai da cidade para o campo. É a ruralização da economia. Nesse período, o poder dos reis diminui e o poder dos nobres aumenta ainda mais, e eles passam a ser conhecidos como senhores feudais. Nesse momento, a sociedade feudal fica dividida assim, entre clero, nobres e cavaleiros, camponeses e vilões. E a Igreja Católica é uma instituição muito poderosa, possui muitas terras e os religiosos eram os únicos alfabetizados. A vida dos camponeses não era fácil, eles eram servos na terra do senhor feudal e tinham que pagar vários tributos. Já os vilões eram descendentes dos antigos romanos, que tinham que ceder suas terras aos nobres e pagavam impostos aos senhores feudais. A partir do século X, as invasões estrangeiras diminuem e houve um aumento de população. Até então, a produção de alimentos era escassa, mas agora houve uma inovação nas formas de cultivo. Com maior produção, os alimentos começam a sobrar e o excedente passa a ser comercializado. Aumentando o comércio na cidade, surgem as corporações de ofício, que eram associações de artesãos. Surgem também os burgueses, que eram comerciantes moradores dos burgos, que eram as cidades muradas. Essa circulação de produtos e moedas dá origem aos banqueiros, que faziam a troca dessas moedas para facilitar o comércio. A partir de 1095, iniciam-se as Cruzadas, que eram expedições religiosas que visavam expulsar os turcos da Palestina, cidade sagrada para os cristãos. Mesmo não alcançando seus objetivos, as Cruzadas intensificaram o comércio e a navegação pelo mar Mediterrâneo. No século XIV, a Europa entra novamente em crise com a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra e a peste negra, uma doença vinda da pulga dos ratos que mata cerca de 1/3 da população europeia na época. O que resultou em uma grande quantidade de mortos, diminuição da mão de obra e aumento de preços.
Outras consequências foi o enfraquecimento da nobreza feudal, aumento de cobranças de tributos e revolta de populares. Quem se deu bem foi a burguesia, que comprava as propriedades de nobres falidos e apoiava a concentração de poderes nas mãos dos reis. E a Idade Média chega ao fim em 1453, quando os turcos otomanos invadem o Império Romano do Oriente. E esse foi um resumo sobre a Idade Média. Espero que tenham gostado. Obrigada e até a próxima!